Então, vou começar falando do hemograma. O hemograma é um exame muito simples, todo mundo sempre praticamente faz ele, é o exame número 1 assim, de pedidos. É fácil, é barato e traz muita informação. A gente consegue extrair de um hemograma, a gente consegue extrair muita informação. E aí eu vou falar sobre alguma dessas informações que você consegue extrair olhando simplesmente o hemograma C, tá? Então a gente vai ter a série branca e a série vermelha, né? Então a série branca são os glóbulos brancos e a série vermelha são as hemácias, né? As hemácias, células vermelhas, são responsáveis por carregar oxigênio no nosso corpo. E quando elas estão baixas, é um indicativo de anemia. Nem sempre, não dá pra gente dizer que você tem anemia porque tem uma baixa de hemácias, mas é um indicativo. Então, para mulheres, o ideal desses exames é de 4 a 5,5, para homens de 4,5 a 6, tá? Se você tiver com menos que isso, é um indicativo sim de anemia. Se tiver mais do que isso, é um indicativo de hipóxia, que é isso? Privação de oxigênio. Isso é comum, muito comum em pessoas fumantes, né? Baixo de oxigênio no sangue. Ou pessoas que utilizaram anabolizantes, por exemplo, tá? Que não é o caso, eu acho que de ninguém que tá aqui, ou quase ninguém que tá me ouvindo aqui, né? Aí a gente tem hemoglobina, então para mulheres abaixo de 12 é um indicativo de anemia, para homens abaixo de 13,5 é um indicativo de anemia. Quando eu falo indicativo é porque não é uma coisa líquida e certa, a gente não pode diagnosticar simplesmente olhando um parâmetro isoladamente, tá? Se tiver acima de 17 para mulheres e acima de 18 para homens, é um sinal de que, assim como as hemácias, né, mais altas, o indicativo de hipóxia, isso acontece, mais uma vez, em fumantes, né? Tem algumas patologias que ocasionam isso também, um sangue mais espesso, por exemplo, numa policitemia. Aí a gente tem o hematócrito, que para mulheres entre 36 e 50, para homens entre 39 e 54. O hematócrito é bem interessante para a gente avaliar grau de hidratação do indivíduo. Então, se você pegar a sua hemoglobina, você precisa multiplicá-la por 3 e o resultado é o valor ideal da hemoglobina. Então, a gente consegue facilmente avaliar através de um simples hemograma se você está fazendo o quê? A sua hidratação corretamente. Se você é um desidratado crônico. Terça-feira eu falei sobre pequenas mudanças que fazem a diferença. Eu falei sobre a água. E 90% das pessoas, estatística minha, tá? Não tomam água como deveriam. O sangue fica mais grosso, mais concentrado. Então, por exemplo, se você tem um hematócrito de 14, o ideal é que sua hemoglobina fosse 42. 14 vezes 3, 42. Se o seu hematócrito tiver 45, por exemplo, tá mais concentrado o seu sangue. Tá mais grosso. Tá faltando diluição. Você tá hemoconcentrado, então tá faltando água. Né? O que dilui? Água, tá? E isso não é interessante, tá mostrando que você tá desidratado, tá? Socorro, tá transmitindo pelo YouTube, sim. Pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, tá? Aí a gente vai avaliar umas células chamadas VCM, volume corpuscular médio, que através do tamanho dessas células, que faz parte dos glóbulos vermelhos, se você tem uma deficiência, por exemplo, de ferro, uma anemia ferropriva, ou então uma deficiência de vitamina B9 e B12. Então, quando você tem uma deficiência de vitamina B9 e B12, geralmente as células ficam maiores, elas ficam macrocíticas. Se você tem uma deficiência de ferro, geralmente elas ficam pequenininhas, microcíticas,
tá? Então, às vezes até vem, o laboratório coloca aqui, ali, ó, células microcíticas ou células macrocíticas, ligeiramente macrocíticas ou moderadamente microcíticas ou acentuadamente microcíticas, né? Muito pequenininho, muito grande. Então, o profissional, quando ele bate o olho ali, ele consegue avaliar já que essas células estão te levando, mostrando que você está entrando numa anemia ferropriva, por deficiência de ferro, ou por uma anemia que a gente chama de megaloblástica, né? Que é de vitamina B12 e de vitamina B9, tá? Essas anemias microcíticas, né, elas são muito é o que a gente também tem o nome de anemia da doença crônica. Isso reflete um estado inflamatório crônico. Então, aquelas pessoas que têm uma doença crônica e está num estado inflamado constante, isso é muito comum nas autoimunes, né? Aquela pessoa que está com a autoimune totalmente desregulada, né? Que está com muito sintoma, está totalmente descompensado, ela está naquele estado inflamatório constante. E isso leva a um estado de anemia que a gente chama anemia da doença crônica. Por exemplo, no câncer isso também acontece, tá? Então fica baixinho ali o seu VCM baixa. Então a célula fica pequenininha, tá? Aí também tem alterações, que são nas talassemias, que é um problema genético, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. E o ferro, gente, ele é um nutriente muito importante para a tireoide. Se você tem uma deficiência de ferro crônica, a sua tireoide funciona de forma mais ineficiente. Né? Então, se você tem um problema de tireoide, isso pode contribuir para o seu déficit de ferro. Então, uma coisa leva a outra. Então, o que eu sempre estou falando aqui, na questão, palavra ortomolecular, significa equilíbrio da molécula. Então, veja como um estado alterado começa a te levar para outras e outras alterações, porque nós somos, lembra, integrado, tá? Tudo precisa estar em perfeita harmonia para funcionar bem. Então imagina, você já tem um problema na tireoide, aí você vai vendo que seu VCM tá ficando mais baixo, sua hemoglobina, seu hematócrito cada vez mais baixo, né? Você tem menos oxigênio, logo você tem menos energia, mais queda de cabelo, vai fazer um exercício, se sente mais cansado, tem taquicardia, né? Você já pode estar com uma anemia ou você pode estar com um estado de pré-anemia. E na minha prática, gente, eu tenho visto isso de forma cada vez mais constante. As pessoas estão sempre ali naquele limite ou já num valor do limite para baixo, assim, num estado de anemia mais leve, tá? Então isso tem sido bem comum. E aí a deficiência de o que acontece? Às vezes esse VCM fica baixo porque você tem uma deficiência de ferro que baixa ele e a deficiência de B12 e B9 sobe. E aí então um puxa para baixo e o outro puxa para cima. E no final das contas fica o quê? Fica normal. E aí fica difícil de saber, nossa, tem anemia ferropriva ou tem deficiência de B9 e B12? Tem os três. Então tem que olhar para esses exames de forma sensível mesmo, com um olhar crítico. Não precisa esperar ficar totalmente alterado, as luzinhas piscando para todo lado para esperar fazer alguma coisa. E tem quem fale que isso é procurar cabelo em ovo. Nossa, tá tudo alterado, nossa, nada tá bom. Vamos olhar com um olhar de prevenção, um olhar de pegar as coisas no começo para conseguir agir de forma mais eficiente. Né? Deficiência de ferro, principalmente mulheres em idade reprodutiva, menstruação perde muito. Então, se você tem, por exemplo, uma endometriose que faz você sangrar mais,
ou se simplesmente se seu ciclo é desregulado, você tem um sangramento muito intenso, você está perdendo ferro muito, mas muito mesmo através do ciclo menstrual. Se você doa sangue, né, tem que acompanhar esses valores para ver se está certinho. Talvez, às vezes, tem que fazer pausas nas doações. Tem gente que eu falo, ó, você vai precisar ficar sem doar umas 2, 3 vezes para repor, porque senão você tá querendo ajudar alguém, mas você tá se prejudicando, né? Porque você tá te fazendo falta. Seu corpo não dá conta de sintetizar ao mesmo tempo que você tá tirando, né? Ou então isso mostra perdas gastrointestinais. Então a pessoa pensa que tá com deficiência uma deficiência simplesmente pela falta da ingestão, mas muitas vezes o problema está na absorção. A gente não é só o que come, é o que come, absorve, assimila, metaboliza e excreta. São muitas fases. Então, se você tem um intestino disbiótico, hiperpermeável, você tem déficits nutricionais, não somente pela baixa ingestão, mas também pela baixa absorção. Você não aproveita, né? Vamos pensar em ferro. Por que as pessoas, só 7 a 8% se denominam vegetarianos e veganos, e muita gente tem cada vez mais deficiência de vitamina B12 e de ferro, sendo que a fonte principal é a carne? Porque tem problema de absorção, de aproveitamento do que está comendo. Não está comendo pouco, está comendo o suficiente, mas não está absorvendo, não está aproveitando. Né? Doenças específicas intestinais, autoimunes intestinais, como doença celíaca, doença de Crohn, piorou ainda. O intestino tá com maior dificuldade ainda de absorver, está totalmente inflamado, né? Se a doença está ativa. Então vai ter mais problema absortivo. Parasitoses. As pessoas acham que hoje em dia não precisa mais cuidar de vermes, de verminoses. E não, nós precisamos cuidar de verminoses sim hoje em dia. Não é só porque hoje a gente tem condições de higiene maior do que existia antigamente que a gente não precisa tomar antiparasitários. Nós precisamos sim tomar antiparasitários. Cada 6 meses, antiparasitários de amplo espectro, ou suplementos, homeopatias parasitárias, né? Estão competindo com você por nutrientes e roubando a sua energia, esses danadinhos. Hipocloridria, né? Deficiência de ácido gástrico, fator intrínseco que faz com que você deixe ative algumas vitaminas, quebre os alimentos do tamanho que eles têm que quebrar para serem quebrados para serem absorvidos no intestino. Então são vários fatores que vão fazer a pessoa ter uma deficiência de ferro, tá? E às vezes você tá me ouvindo aí, você vai estar me falando, nossa, mas eu não tenho isso. Gente, vamos ter um olhar sensível a isso, porque de fato, na prática, eu vejo isso cada vez mais constante, principalmente mulheres, assim, gritantemente. Gritantemente, eu mesma já tive. Não é tão difícil. Principalmente mulheres em idade reprodutiva, estão menstruando, não utiliza anticoncepcional, menstrua normal, né? O que é bom não utilizar anticoncepcional, né? Então você acaba menstruando, e às vezes você para de utilizar o anticoncepcional e você acha que você está menstruando demais, mas não, às vezes você está menstruando normal, mas você não lembra o que é menstruar normal, porque desde os seus 15 anos você toma pílula. Você acha que tá demais. Não, mas esse é o seu normal. Lógico, pode ter o anormal também, mas é uma coisa extremamente fácil da gente normalizar, é o ciclo menstrual, normalizando a qualidade alimentar, né? Então, TPM muito intensa, muita cólica, fluxo menstrual muito intenso, ou escapes menstruais, é uma sinalização de que tem algo errado. Tá? Ou ciclos menstruais muito curtos ou muito longos, isso tende a normalizar você tendo uma alimentação mais adequada, mais limpa, tá?
Eu tô falando isso porque isso é a realidade e isso faz você perder muito ferro. E aí, como eu falei, fadiga, fraqueza, unha que quebra, cabelo que cai, taquicardia, tontura. E a gente precisa confirmar não só através do hemograma, ferritina, transferrina, a saturação de transferrina, avaliar de forma completa. Se não for resolvido, de repente é interessante procurar um hematologista para investigar melhor essa deficiência que não é reparada, né? De repente você tem um problema hematológico, precisa ser investigado. Até mesmo anemia autoimune, existe isso, anemia autoimune. Ou um polimorfismo genético que impede com que você absorva ferro. Tá? E existem 13 nutrientes, além do ferro, que são importantes para a produção da hemo. Vou ver se eu lembro de cabeça. 13, sem olhar no papel. Vitaminas do complexo B, que são 4. B9, B12, B5 e B2. B2, B5, B6 e B7, tá? São 4. Vitamina D, vitamina C, zinco, magnésio, manganês, cobre. Deixa eu ver, eu vou olhar. Selênio e retinol, que é o precursor da vitamina A. Tá? Então, imagine só, às vezes você tem uma deficiência de ferro porque você não está dando substâncias importantes para a fabricação do hemo. Olha o tanto de vitamina envolvida na fabricação da hemo. É muita coisa, né? Então, lembra da lei do mínimo? Lei do mínimo é, mesmo um nutriente em pequena quantidade, a gente tendo uma necessidade quase que irrisória da ingestão, assim, em microgramas, uma quantidade muito baixinha, a gente pode ter um desequilíbrio por uma pequena deficiência desse nutriente pequenininho. Então, olha só como o equilíbrio, ia dizer, diversidade nutricional é importante. E a deficiência de vitamina B12? A gente consegue avaliar pelo hemograma, né? VCM muito alto, né? Células macrocíticas muito grandona, e também pelo próprio exame de vitamina B12 sérica, que deve estar em torno de 500 a 900. 800 seria um valor ótimo, tá? Então, se o seu, já peguei 200, 300, 400, tá baixo. E por que tá baixo? Caramba, você come carne. Porque você não mastiga direito, porque você não está produzindo ácido e enzima digestiva suficiente, porque seu intestino está hiperpermeável. Olha só quanto desequilíbrio. E aí a gente tem a série branca, que são os glóbulos brancos, células de defesa. Minhas hemácias são maior em número, mas não são deformadas. Quanto elas estão, Mônica? Elas estão maior em número. Quanto que elas estão? As hemácias. Até 5,5 ou estão mais que 5,5? Estão com menos oxigênio, exatamente. Então, às vezes ela pode estar em maior número, mas não maior... Aí a gente tem, né, como eu estava falando, os glóbulos brancos. Então a gente consegue, através dos glóbulos brancos, avaliar como está a sua imunidade, olha só. Então pega lá seu hemograma, vamos ver lá no leucograma, na série branca. Os glóbulos brancos. Seus leucócitos, o ideal é que ele esteja entre 4.000 e 6.500. Se ele tiver menos que 4.000, você tende a estar, é uma representação de baixa imunidade, ou seja, você está com as suas células de defesa em menor quantidade.
Isso é comum em doenças autoimunes se você, por exemplo, faz uso de medicamentos biológicos ou justamente imunossupressores, que estão ali, são medicamentos que estão ali para justamente baixar. O objetivo dele é baixar isso, para que os seus anticorpos parem de atacar suas células saudáveis. Só que olha só para você ver como que se você faz isso, se você está usando um medicamento com essa finalidade, você está ajudando de um lado, mas está atrapalhando do outro. Afinal de contas, você precisa da sua imunidade. Mas você precisa ter tolerância oral. Ela precisa saber, o seu corpo precisa saber a hora de atacar e saber a hora de parar de atacar. Né? Se ele não sabe a hora de parar de atacar, você está alimentando o processo de autoimunidade. Mas se você tomar algo para baixar isso, quando ele precisar ser recrutado, vírus, bactérias, doenças oportunistas que a gente tem contato diariamente, ele não vai servir para nada. Ou vai ter uma baixa função. E aí, você vai ficar à mercê disso, né? Por isso que eu falo tanto aqui de medicamentos, né? Não é para você tirar o medicamento, mas olha só, se você está tomando um imunossupressor ou um biológico, e aí quando você precisar da sua imunidade? Então a ideia é você ir melhorando o seu estado, o seu terreno biológico, para que você não utilize esses medicamentos de forma constante. Não, Eduardo, não necessariamente. Não necessariamente. Cada um responde de uma forma, tá, Edu? Cada um, às vezes o seu corpo, a quantidade que você está usando não está fazendo com que sua série branca, seus leucócitos fiquem menor que 4, tá? Então, observe isso. Se der menor que 4, e até em algumas autoimunes, por exemplo, em lúpus, pode dar menor que 4 pela própria característica do lúpus, ou até dar muito maior pela própria característica do lúpus. Lúpus é uma coisa muito doida, né? Então, observe isso aí, tá? Agora, se der maior que 6,5 seria o limite superior. Se der maior que isso, é já um sinal de um estresse oxidativo, de uma inflamação, de uma infecção subclínica. O que é isso, infecção subclínica? Não é uma coisa que seu corpo está gritando. Igual quando você está doente, sei lá, você pegou... você está adoentado, uma doença oportunista. Suas células de defesa vão ficar lá em cima, 11.000, 10.000. Seu corpo está aumentando seus anticorpos para te defender. Então você vai lá no postinho ou vai no médico, ele, nossa, tá alto, vamos usar um antibiótico, vamos utilizar algo para combater, de acordo com o que ele investigou que é. Agora, se der entre 7 e 10, para alguém de visão tradicional, tá ok. Mas se a gente quiser olhar de forma mais sensível para esses marcadores, né, que eles estão me indicando que já tem uma inflamação subclínica, tipo um dente que está inflamado, tipo uma micose, uma unha inflamada, ou um processo crônico que existe de você. Lembra a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É uma inflamaçãozinha pequenininha que tá ali martelando todos os dias. Que você não vê, talvez você não perceba, mas tá ali. Né? Então, é importante olhar para isso. A gente também, olha só, alguém perguntou sobre disbiose hoje. Como que eu consigo avaliar a disbiose? No hemograma, simplesmente eu já consigo ter uma noção sobre como está o meu estado intestinal. Através de uma continha que é feita através dos glóbulos brancos. Então você vai pegar lá no seu hemograma, basófilos, monócitos e eosinófilos. Se essa soma der maior que 9,
é um forte indicativo de desbiose intestinal. Então, somando os seus basófilos, seus eosinófilos e seus monócitos, tem que dar no máximo 9. Tá? E a gente pode olhar só os eosinófilos de forma sozinho. O que os eosinófilos acima de 1 representam? Hipersensibilidade alimentar, também chamado de alergia tardia, que não é mediada por IgE e sim por IgM, e também uma parasitose. Se tiver mais que 4, forte indício de uma parasitose. Tá? E sim, pessoas que têm sintomas de hipersensibilidade alimentar, que são que vão causar pequenos processos inflamatórios, todas as ites, por exemplo, rinite, sinusite, celulite, gastrite, acne, dor de cabeça, nariz escorrendo, otite sem explicação, dermatites. Olha quantas ites, sinal de que o seu corpo está inflamado, né? E isso geralmente, essas ites vêm de hipersensibilidades alimentares que você não consegue perceber, diferente de uma alergia alimentar que você come e já percebe, né? Mas sensibilidades alimentares acontecem cronicamente. Os sintomas podem aparecer até 3 dias depois que você ingeriu o alimento, não imediatamente. Só que se você come cronicamente esses alimentos, você não percebe, porque para você isso já é quase que normal você se sentir assim. Não sei se a Cida tá aí, ela mesma falou esses dias. Quanto mais limpinho você tá, quanto mais regulado você tá, mais você percebe quando um desequilíbrio se manifesta. Agora, quando tá tudo zoado, tudo bagunçado, é mais difícil de perceber. É menos sensível o seu ponto ali. Você já tá acostumado a viver assim. Para você isso já faz parte de você. E você talvez ache que nem tem como mudar. Que já faz tanto tempo, às vezes eu ouço isso, nossa, tem rinite. Sempre tive, desde criança. E daí? Desde criança não tá legal, seu corpo tá dando sinais. Não é normal viver com rinite. Não é. Parece bobinho, né? Mas uma inflamaçãozinha de baixo grau ali, tá? Então pode fazer essa continha. Também tem uma outra continha muito simples que você pode fazer no seu hemograma, que você vai dividir neutrófilos por linfócitos. E essa conta tem que dar menor que 1,5. Se der menor que 1, melhor ainda. Isso sinaliza que você está... Se der maior, sinaliza que você está envelhecendo mais rapidamente do que a sua idade biológica. Sua idade cronológica está incompatível com a sua idade biológica. Que é isso? Tenho 30 anos, mas meu corpinho é de 40. Ou tenho 30 anos, mas o meu corpinho é de 20. Quando eu falo corpinho, não é de fora, não. É de dentro, tá? Porque tem muita barriga de tanquinho totalmente inflamado, desbiótico, cheio de sebo na cara, acne, espinha, acorda com rinite, catarrando, um monte de coisa. Faz cocô fedido pra caramba. Tá cheio de gente assim com barriga de tanquinho, tá? Então, o externo nem sempre reflete o interno, tá? Monócitos em 9, Uglen, tá bom não? Tá bom não. Leucócito 6.7, 6.700, tá bom. RDW, Ugly, 12. 12 é um valor bacana de você ter, tá? Se tiver tipo 15, 16, 17, inflamação, estresse oxidativo, tá? Carol, eosinófilos 9.7, eita,
Primeira coisa, Carol, vai tomar um vermífugo. Você tem uma sensibilidade alimentar aí gritante. Não é só glúten e leite não, tá, gente? Muita gente fica falando glúten, lactose. Tá longe de ser só isso. Vai acompanhando aí as lives para você ver, tá? Marcadores inflamatórios. Vou falar sobre alguns aqui. 3 são de praxe. 3 que talvez você faça até constantemente, que é a homocisteína, ferritina e proteína C reativa. São marcadores inflamatórios. Homocisteína alta tem a ver com deficiência de vitamina B12. Não é só isso, mas é um indicativo. Então, se você está com homocisteína alto, investigue vitamina B12, porque pode ser que você esteja com déficit. Quanto que é o ideal? 8,5 mais ou menos, tá? Mais do que isso, estado inflamatório. Lá no valor de referência vai estar que 10 é normal, mas 10 já é um indício de um processo inflamatório. Se tiver 18 tá muito ruim, tá muito inflamado. Proteína C reativa menor que 1. Ferritina mostra estado inflamatório e também estoques de ferro. Então, se você tá com mulheres entre 70 e 100, ferritina tá boa, menor do que isso já é uma depleção de ferro. Tiver mais que isso, é um estado inflamatório. Homens, em torno de 150, o ideal é deixar. Tiver em 300, 600, 700, 1000 de ferritina, inflamadíssimo. Ou tem uma alteração chamada hemocromatose, por exemplo, que aumenta muito o estoque de ferro. Meu pai tem, por exemplo. Ele tem que fazer sangria de tempos em tempos para baixar, tá? Outro marcador outra forma de avaliar qualidade intestina é através de um exame chamado fosfatase alcalina, olha só. Que é um exame muito usado para avaliar a função de fígado, função hepática, mas a gente já consegue também ter uma noção de intestino através de uma fosfatase alcalina alta. Porque no intestino a gente pode ter uma substância chamada LPS, lipossacarídeos, no sangue. E se isso tiver aumentado cronicamente, ativa o seu sistema imune. Ele fica em modo de ataque. Inclusive, o que é bom para agarrar nesse LPS e carregar para fora é a maçã cozida, que eu já falei aqui. Você pega uma maçã, compra daquelas maçãzinhas da Mônica, pequenininha, se você achar orgânica, melhor ainda, e cozinha todos os dias de manhã em fogo baixo por 7 minutos. Tira o caule, tira a semente e cozinha por 7 minutos e coma todo dia uma maçã cozida. Vai ajudar, a pectina da maçã ajuda a carregar essa LPS que está no seu intestino, estimulando o seu sistema inflamatório aí, o seu sistema imune a atacar você mesmo. Carol, indica algum que? Não lembro mais o que eu te falei. Indica algum que? E aí, depois de falar esses marcadores inflamatórios, Ugley, fosfatase alcalina menor que 70, a sua tá 117, também não tá bom não. Raíssa, se você tá mudando a alimentação, tomando medicamento para tireoide, como saber se você tá melhorando? Você precisa ir acompanhando, né, através do seu TSH, do T4 livre, do T3 livre e também medindo anticorpos da tireoide. Se você vê que esse número de anticorpos está reduzindo, né, gradativamente, é um sinal de que a sua tireoide está, que seus anticorpos estão atacando menos a sua tireoide. Então, esses anticorpos é mais bacana ainda comparar você com você mesmo. Porque às vezes está muito alto.
E não é rápido assim, nossa, então agora de 1000 de anti-TPO você passar para 10. Não, mas ó, tava 1000, agora tá 800. Tá longe de estar normal, mas estamos vendo resultado, estamos vendo melhoria, né? T3 livre alto, T4 livre baixo, porque é o T3 que exerce a função na tireoide, esse que é o hormônio ativo que faz a função. Então ele precisa estar. Como que você avalia isso? Você vai pegar o valor de referência do laboratório e dividir em 3 partes. Vamos supor que é o valor de referência de entre 0,5 até 3. Então você vai diminuir, né, 3 de meio, então vai dar 2,5, dividir por 3. Ai, eu não sei se vai ficar... Deixa eu ver quanto que vai dar. Deixa eu pegar uma calculadora. Senão não vou conseguir te explicar certo. Isso vale para todos os hormônios, tá, gente? Então vamos supor que você... Então vamos supor que o valor do T3 livre seja de meio a 3. Então você vai pegar 3 e diminuir meio, vai dar 2,5, certo? Você vai dividir 2,5 por 3. Qual que é o objetivo de dividir 2,5 por 3? Para você dividir o seu valor de referência em 3 partes. Aí, você vai pegar o valor inferior, 0,5, e vai somar por essa conta que você dividiu. 2,5 dividido por 3 dá 0,83. Aí você vai fazer 0,83 mais 0,5. O primeiro quartil, que a gente chama, é 1,3. Aí você vai somar mais 0,83. O segundo quartil, 2,16. E o terceiro quartil, de 2,16 a 3. Quanto que tem que estar? Entre 2,16 e 3, que é o quartil superior. Então, não basta estar normal, tem que estar ótimo. Você quer ter uma vida normal ou você quer ter uma vida ótima? Eu quero ter uma vida ótima. Então, para hormônios a gente faz essa conta. Então, para hormônios que a gente quer que estejam mais altos, por exemplo, o T3, você faz essa conta, divide por 3 o valor de referência e você quer que esteja no limite superior, no terceiro quartil, tá? Para você saber. Então, assim, vai comparando. Essa é a forma de você saber. E sintomas clínicos, né? No caso da tireoide, sintomas de uma tireoide desregulada. Queda de cabelo, sonolência, metabolismo lento, ganho de peso, talvez. Baixa sudorese. A Tati deu 111, alto. 111 anti-TPO, alto. Tem tireoidite, né? De Hashimoto, com certeza. 46,9 de ferritina não está bom, mulher entre 70 e 100. Se você não corrige o seu ferro, você tem problema em normalizar a sua tireoide, né? Beleza, gente? E aí os marcadores de metabolismo de insulina, de resistência insulínica, desculpa. Porque se você tem resistência insulínica, você está inflamando. Então, hemoglobina glicada, o próprio exame de insulina, são duas formas de avaliar isso. Então, insulina abaixo de 5, muito baixo. Então, tipo, se tá 5,5, 5,7, já tá bem acima do valor de referência, do valor ideal, tá? Então, essa diferencinha parece pouco, mas é grande, porque ela não vai subir muito. Tipo, se tiver em 7 a sua glicada, tá péssimo, você já com certeza é diabético. Muito provavelmente, tá? Não vou falar nada com certeza aqui, porque eu tô falando de forma generalizada, tá?
Lilica, parei com o glúten há 4 anos e achei o exame antigo. O meu TPO baixou significativamente. Que bom! É isso aí. Olhe de forma comparativa, você com você mesmo. Mais alguma pergunta, gente, para eu encerrar? Tem muita coisa para falar de exames, tá? Eu falei aqui os mais comuns. Falei aqui os mais comuns porque são coisas que você tem acesso, né? Que geralmente os médicos pedem. E você, não adianta eu te falar de um exame aqui que você não tem acesso. (200) TPO alto, T3 livre 2,79, referência 1,7 e 3,8. Socorro, parece que seu T3 está no meio, né? Vamos ver aqui, 3,8 menos 1,7 dividido por 2. 3,8 menos 1,7 dividido por 3, 0,7. 1,7 mais 0,7, 2,4. O seu tá no meio. O seu tá no meio. Não tá tão ruim, mas também não tá bom. Então tem que fazer esse T3 subir, tá? Então nutrientes para a tireoide. Além do iodo, que você consome através de algas, alga nori, por exemplo, compra alga nori, aquela do sushi, sabe? Você come só quando come sushi? Não, compra no mercado e quebra na sua salada. Você comeu uma folha de alga nori por dia, você tá tendo iodo bacana para sua tireoide. 2 castanhas do Pará por dia, selênio para sua tireoide. Tá? Selênio, sua tireoide super precisa. Também tem como você medir. Tireoide sempre é uma coisa que bastante gente tem dúvida, né? E bastante gente tem Hashimoto. E, gente, Hashimoto, às vezes quem tem não é tão preocupado, porque é uma autoimune, vamos dizer assim, que das mais leves, menos graves, né? Mas lembra que se você tem uma autoimune, você tem um território biológico, um terreno biológico que te leva a outras autoimunes. Então é como se fosse, quando a gente fala que droga é a porta de entrada, é tipo assim, você só tem Hashimoto, você precisa cuidar da sua Hashimoto, ela pode não te dar estar te dando tanto problema, ou você achar que é só tomar a levotiroxina, o T4, mas não, e aí, depois, e o resto da sua vida? Você pode ir desenvolvendo outras, né? Então cuide da sua tireoide. E uma forma de você fazer isso também, de você avaliar, é a sua temperatura basal ao acordar, lembra? Você já deve ter ouvido falar. Eu já fiz uma live só sobre tireoide, gente. Vai lá no meu YouTube. Por que no YouTube? Porque o YouTube é mais fácil, porque tem capa, você consegue pesquisar o tema, é mais fácil do que aqui no Instagram. Então entra no meu canal no YouTube, quem tá vendo pelo Instagram, e vai lá e procura hipotireoidismo ou tireoide de Hashimoto. Fiz uma live só sobre isso. E aí, porque eu tava falando sobre a temperatura. Deixa um termômetro do lado da sua cama e ao acordar, coloca ele debaixo do braço e mede 5 temperaturas dias consecutivos. Exclui a maior, exclui a menor, vai sobrar 3. Faz a média dessas 3. O ideal é que a sua temperatura seja 36,5. Se tiver 35,9, meu Deus, você tá um gelo. Tireoide descontrolada, tá com a temperatura do seu corpo baixa. Tá um gelo. E eu vou te falar que 36,5, poucas pessoas têm essa temperatura. Mas se tiver 36, tá muito baixo, né? Então, sinais de que a sua tireoide tá aí devagar, tá? Obrigada por tua paciência no dar uma sua...
Obrigada a você, Eduardo, por acompanhar. Tati, eu já fiz uma live só sobre Hashimoto. Olha lá no YouTube. Tá bom? Fechou, gente? Um abraço, então. Terça-feira que vem tem mais live. Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Como eu sempre falo, pode comentar nas minhas postagens, pode falar no meu direct. Nem sempre vou conseguir respondê-los, mas é importante que você pergunte porque isso me dá ideia para lives, isso me ajuda a entender a necessidade de vocês e aí eu poder produzir conteúdo de acordo com o que vocês estão precisando, né? De acordo com as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um bom restinho de quinta aí. E bom descanso para vocês e até mais. Abraço!